carga tributária brasileira é a maior da América Latina. Veja mais na entrevista do quadro O Tema É. Segundo a Receita Federal, a carga tributária brasileira, que é o patamar de impostos pagos em relação à riqueza do país, foi de 32,66% do PIB em 2016. Isso faz com que o Brasil seja o país que tem o maior peso de tributos da América Latina. Para falar sobre a carga tributária no Brasil, eu converso com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Geraldo Biasotto. Geraldo, obrigado por me receber aqui. Muito prazer, obrigado. Geraldo, por que o brasileiro paga tanto imposto? Olha, o principal problema no Brasil é a questão da distribuição de renda. Como a nossa distribuição de renda é muito desigual, acaba os de muito pobres não têm renda para pagar, para ser tributados, né? E os muito ricos também não são tributados. Então, em cima das camadas médias e médias baixas é que recai o grande peso do ônus tributário. Do ponto de vista regional também temos problemas, como o Brasil também é muito desigual do ponto de vista regional, há uma geração de recursos em São Paulo e no Sudeste que acaba sendo transferido para áreas de menor desenvolvimento, que acabam contribuindo menos com a estrutura tributária. Então eu colocaria assim, tanto na renda quanto na distribuição regional da riqueza do Brasil, residem os principais problemas para montar uma estrutura tributária mais igualitária, que tivesse condições de ser mais justa do ponto de vista da tributação das pessoas. E onde o brasileiro paga mais imposto? Então, esse é o segundo problema, né? Como a renda tem uma tributação baixa, perto de níveis internacionais, por exemplo, na média da OCDE, a renda contribui com 30 e poucos % da arrecadação como um todo. No Brasil, muito menos que isso. Como na renda não dá para tributar tanto, acaba sendo mercadoria e serviço os grandes elementos do nosso sistema tributário, o que gera uma distorção monumental, porque aí você tem uma focalização muito forte em cima de uma base de incidência específica, as mercadorias todas e os serviços, e isso gera também cobra-se demais das pessoas mais pobres, porque o imposto está embarcado até em gêneros de primeira necessidade. Então tem essa desigualdade na cobrança de impostos? Sem dúvida, há uma desigualdade forte, porque você não consegue tributar a renda de uma maneira correta, então você acaba focando nas mercadorias e serviços, onde todo mundo paga, quem compra, paga. E a utilização do que é arrecadado, ela é feita de forma correta? Então, é óbvio que o Brasil tem grandes problemas na estrutura do gasto, né? Então há problemas dramáticos, mas também, por outro lado, você tem que ver que o Brasil tem algumas políticas sociais de grande sucesso. Então, mesmo na saúde, onde há problemas evidentes, é muito difícil em qualquer país, mesmo desenvolvido como os Estados Unidos, uma pessoa tenha uma certa garantia, uma boa possibilidade de chegar num tratamento de alto custo, como um transplante, um tratamento para AIDS. Então, é muito desigual no Brasil, embora, evidentemente, que o desperdício seja grande. Como que no mercado, você citou que isso afeta o mercado, como o mercado ele é afetado? Então, especialmente nossas condições de exportação. Como o nosso peso de tributação cai muito em cima de mercadorias e serviços e é difícil retirar o tributo de dentro das mercadorias para serem exportadas, especialmente aquelas da produção industrial, a gente sofre muito do ponto de vista externo para conseguir manter o Brasil em níveis de exportação que seriam mais adequados para o país. Hoje a gente exporta muito pouco, a gente participa pouco do comércio mundial de produtos industrializados. Por outro lado, também nós temos um problema as coisas são caras e, portanto, né, é mais difícil chegar no mercado consumidor. Então nós temos, especialmente nas exportações e mesmo na dinâmica do mercado interno, problemas muito sérios por ter que focalizar a tributação em mercadorias e serviços, que são 50% da nossa carga tributária. Isso, falando desse jeito, parece que é um pouco distante da população, mas como a população sente no dia a dia essa carga? Sente no preço do carro, que é muito mais caro do que qualquer outro lugar, no preço de alimentos de primeira necessidade, tem uma tributação de ICMS, de COFINS e de IPI em qualquer tipo de eletrodoméstico. O preço dele é 40% maior do que seria em condições mais normais do sistema tributário, como seria na Europa ou nos Estados Unidos.
E existem alternativas para mudar esse sistema de tributação e reduzir essa carga? Então, uma questão muito importante é conseguir trazer mais uma tributação sobre a renda, até para melhorar a nossa tributação sobre mercadorias e serviços, que é cada vez mais uma tributação disfuncional. Como a gente tem que forçar demais a tributação em cima disso, ela vai ficando uma tributação mal feita, ruim, né, com impostos que são perversos para a atividade econômica. Então, diria que essa é a primeira questão, melhorar a tributação sobre a renda, que nos daria condições de melhorar a tributação sobre mercadorias e serviços. Essa nova forma de tributação sobre a renda, ela não afetaria também daí a população, o trabalhador no dia a dia? Então, mas você tem muitas áreas onde é possível serem tributadas com mais qualidade, né? Eu também tenho medo quando a gente fala em aumentar a tributação, porque parece que os mesmos vão ser mais afetados. Então, mas isso seria horrível para todo mundo. Então, camadas de renda média e de renda média baixa já são muito onerados pelo imposto de renda. O problema é chegar em camadas de um pouco mais acima da renda. Nos altos funcionários de empresas privadas, que têm uma tributação reconhecidamente mais baixa, na composição da pessoa jurídica, né? Então tem uma imensa pendência em cima das empresas brasileiras no exterior, na forma de tributá-las. E hoje em dia tem bilhões que não são pagos, que numa estratégia um pouco mais bem coordenada, poderiam ser receita do nosso imposto de renda. Para terminar, tem como a gente tirar essa diferença de tributação que você tanto falou? Então, a diferença, ela o tributo não está isolado da atividade econômica e do mundo das pessoas, né? Um país que tem uma tendência para ser menos desigual, ele tem mais chance de conseguir fazer uma tributação melhor. Então, os sistemas tributários europeus demoraram muito tempo para amadurecer. A gente está num processo de amadurecimento, mas tem que colocar algumas coisas em perspectiva. A tributação sobre a renda tem que melhorar. A tributação sobre propriedade tem que melhorar. A articulação entre a tributação da renda e da propriedade tem que melhorar. A forma de tributar mercadorias e serviços tem que melhorar. E tem uma questão chave, que é a questão regional. A questão regional é hoje um entrave a que a gente consiga melhorar as formas de utilizar o sistema tributário. Então, uma conversa entre governadores, governo federal, é sem dúvida a chave de um processo de colocar a estrutura tributária num caminho que vai demorar tempo para ser trilhado, mas que precisa gerar uma estrutura mais razoável do ponto de vista das pessoas. Então tá joia, Geraldo, muito obrigado. A carga tributária brasileira foi o tema de hoje, a gente se vê numa próxima.